Olá, meus queridos amigos inscritos e membros do canal Spook Houses, Casas Assombradas. Tio Spook aqui, novamente para mais um vídeo de segunda-feira, mais um respondendo aos inscritos com dúvidas, questionamentos, apontamentos trazido por vocês para que nós possamos realmente verificar todas as dúvidas pertinentes aos vídeos, não é mesmo, tio Spooks? É isso mesmo. Separei aqui algumas perguntas de inscritos que mandaram ali com o intuito de entender melhor o mundo espiritual e tudo aquilo que é trazido por meio dos vídeos do canal. Primeira pergunta vem de Rosane Souza. Oi, Rodrigo, tudo bem? Bom, eu estou estudando sobre os acumuladores compulsivos. Sabemos que existem os motivos que acabam desenvolvendo esse transtorno. Cada paciente com sua bagagem de momentos traumáticos desencadeando esta patologia. Mas também há pacientes que a desenvolvem sem motivos detectados. Há alguma probabilidade de o espiritual causar ou aumentar as atitudes tomadas por pessoas que sofrem com isso? Obrigada pela atenção, um forte abraço. Rosane, é interessante, assim, eu até peguei um vídeo sobre acumuladores para ver se realmente eu podia analisar e verificar, mas ainda estou estudando o fato de como trazer a questão dos acumuladores aqui para o canal. A priori, não podemos afirmar que são questões puramente espirituais. O que nós podemos dizer é que existem formas de pensamento que agem sobre a pessoa, agindo sobre o emocional e o mental. É uma questão de apego, é uma questão de dependência, de ter coisas, receber coisas, existir com a matéria. Pode ter milhões de aspectos dependendo de cada indivíduo. Desde a sua necessidade de mostrar para o mundo que ela possui bens, desde a necessidade de mostrar que ela tem coisas, que está amparada por coisas, que ela não está sozinha, tem as suas matérias, né, os seus bens materiais ao seu redor, e assim vai. Não podemos dizer com certeza, porque cada ser humano é um ser humano dentro desse critério. Então é arriscado. É mais fácil analisar os eventos esporádicos. Por quê? Se você isolar e considerar aquela pessoa isolada, sozinha, dá para entender que aquela pessoa deve ter obsessores, deve ter suas formas de pensamento, deve ter certas criaturas e energias sobre ela que podem realmente afetá-la. Aí a gente está tratando de indivíduos isolados. O efeito de acumuladores pode ser também algo que envolva muitos outros aspectos, aí podendo ter o lado espiritual daquele indivíduo isolado agindo sobre o fator de acumulação. É mais fácil ver isoladamente do que trabalhar de uma maneira única, falar, não, existe um espírito no mundo realmente que faça com que as pessoas acumulem os bens. Não, isso aí não dá para mensurar, tá? Não dá. Mas, de novo, cada caso aí é um efeito isolado. Paula Conto. Bom, meu nome é Paula, assisto seus vídeos quando me sobra algum tempo, e o que é um pouco difícil. Mas o que eu quero saber é, quando o médium começa a agir de má fé com as pessoas que vão procurar ajuda com um passe ou limpeza de casas ou cura espiritual, os mentores espirituais podem se afastar do médium? Na verdade, ele nem possui mais mentores espirituais. Por quê? Existem muitas pessoas que a gente sabe que já trabalham com esse tipo de coisa, né? Por exemplo, pai de santismo, trabalhos de amarração, coisas desse tipo, já são muito mal vistos no meio e dentro da espiritualidade, isso também é questionável. Não existe um trabalho de amarração que seja respeitado na espiritualidade. Não existe um pai de santismo, entre aspas, que seja respeitado na espiritualidade. Assim, esse tipo de pessoas já não possuem mentores ou qualquer tipo de auxílio espiritual ao seu lado, porque deixou de ser uma atitude nobre para ser uma atitude muito mais enganatória, tanto para a pessoa que está recebendo quanto para aquele que está fazendo. Então, não adianta botar um turbante na cabeça, se vestir como um mago, bruxo ou o que for, um pai de santo, e dizer que realmente tem todo esse poder e que não tem, tá? Eu sempre falo para as pessoas, primeiro busque saber quem é que está atendendo vocês, tratando vocês. Busquem saber qual é a formação, qual é o certificado, quem é esse cara, da onde ele veio. O nível de escolaridade também é importante,
Porque, obviamente, você não vai querer pegar um clínico geral quando você tem um sério problema mental e precisa passar por um processo com um neurocirurgião. Você vai querer alguém que seja especialista naquele tipo de assunto. Então você vai querer alguém que seja realmente bom para te tratar. Então, você vai procurar realmente um amparo dentro daqueles especialistas. Então toma muito cuidado, realmente é o que a gente está mais vendo na mídia, no YouTube, nas plataformas, é o pai de santismo, é macumbaria, são pessoas que realmente querem fazer trabalho de amarração, querem fazer algum processo para prejudicar o outro ser humano e por aí vai. Não tem como escapar disso, né? Quer dizer, você vai acabar caindo nas garras de um cara que tem a maldade. E nenhum mentor, nenhum mestre, nenhum instrutor espiritual ou mesmo nenhum ser de luz fica do lado dessa pessoa. Não tem como. Brenda. Tio Rodrigo, me veio uma curiosidade aqui do nada, às 2 horas da manhã. Vai dormir, menina? O que acontece quando alguém, algum tipo de amarração ou queimação para uma pessoa? O que realmente acontece? Amarração ou queimação? E o senhor é capaz de tirar isso da pessoa com os rituais de limpeza? Se você tiver já respondido algo desse tipo, me mande o número do vídeo, estou respondendo aos inscritos. Beijo, obrigada. O que é amarração amorosa? Essa é uma pergunta bem interessante, mas é um conceito muito amplo. Por quê? Qualquer tipo de desejo que você tenha sobre uma pessoa torna-se um processo, um princípio de uma amarração. Vamos lá. Você está, sei lá, na academia e você vê um homem ou uma mulher que te atrai. Você automaticamente cria uma forma de pensamento dizendo, poxa, me senti com desejo sobre essa pessoa. Essas formas de pensamento, elas são levadas e direcionadas àquele indivíduo. Quando você prende, ou seja, quando esse indivíduo recebe essa forma de pensamento, ele absorve ela e ele pode começar a se chamar a atenção para você. Quer ver um exemplo disso? Você está andando na rua, você olha para uma pessoa, a pessoa do nada vira e olha para você. Você já teve essa percepção? Você já viu isso acontecer? Por que isso acontece? Porque existe esse elo das formas de pensamento que se interpolam. Você direciona a sua intenção, automaticamente aquela pessoa recebe e vira e olha para você. Não é curioso? Mas funciona. E isso pode ser considerado um princípio de amarração, entre aspas, porque você está julgando os seus desejos, suas vontades de ter aquela pessoa, de cobiçar aquela pessoa, de possuir aquela pessoa. Tá? Isso no sentido de ter um relacionamento ou se envolver com ela. Pode ir mais além. Existem pessoas que conseguem firmar o pensamento numa amarração. Então eles alimentam isso todos os dias, acendendo velas, pedindo ao anjo da guarda, pedindo a criaturas do mundo espiritual, a quem for, para que volte a pessoa amada, volte a pessoa desejada, aquele que você gosta, aquele que você ama, aquele que você quer. Então na hora você fica, opa, vou atrair, vou pensar, quero para mim de novo, quero sentir aquele amor, e aí você começa a fomentar essa amarração. E tem os piores, né? Que são aqueles caras que realmente utilizam-se de energia mental, contratados, que são mais traiçoeiros. Esses caras, eles realmente conseguem fazer uma maldade com relação à pessoa. Então ele não só potencializa só a forma pensamento, mas ele também joga muitas energias do mundo espiritual sobre a pessoa. Então pede para criaturas do submundo, entre aspas, ou seja, muitos obsessores, muitos seres ruins, para ficarem em cima da pessoa, alimentando a ideia de que ela tem que voltar para você, tem que voltar. E esse tem que voltar é que acaba gerando uma amarração. Se existe como tirar, putz, em segundos, tá? Todo e qualquer tipo de amarração amorosa dentro da técnica que eu trabalho, tá? Ela é muito fácil de ser retirada, ela é retirada logo no começo, porque ela fica muito superficial ao redor do indivíduo. E aí quando você ataca essa energia, ela automaticamente se enfraquece e cai fora. Um câncer é mais difícil de tirar, uma leucemia é mais difícil de tratar, doenças terminais são mais difíceis de tratar do que uma amarração. A amarração cai fora com muita rapidez, tá? E isso a gente já viu, já tirou,
uma ração entre aspas, vamos dizer, excessos de formas, pensamento ou obsessores em cima da pessoa com desejos extremamente ruins, possessivos ou cobiçando aquela pessoa. Isso acaba saindo com muita rapidez e muita facilidade. Não tem nada disso que se sustente. Eu falo mesmo de coração, tá? Senão eu iria falar, não, existe sim, oh meu Deus, isso é difícil de tirar. Não, isso é muito fácil, muito fácil. Bruno Freire. Olá, Rodrigo, eu tenho 19 anos, gostei muito dos teus ensinamentos e tenho uma dúvida sobre mudar suas atitudes. Ontem conheci um espírita kardecista que me convidou, mas eu vi ele bebendo cervejas, entre outras coisas, e ele disse que vai na casa espírita para aflorar sua sensibilidade, onde ele mesmo falou que sentiu o cheiro de sua vizinha que morreu há pouco tempo perto da gente. E também que a casa espírita, ele conseguia energias positivas para a semana toda. Porém, bati numa tecla. Como ele tem tudo isso, sendo que ele não muda suas atitudes? Exemplo, beber e tal. Quero sua opinião sobre isso como clarividente. Clarividente é tudo junto. Obrigado pela atenção. Bruno, é muito complicado isso. Por quê? Eu vou te dar a opinião como uma pessoa que trabalhou em centro espírita e vou te dar uma opinião pessoal minha como uma pessoa que trabalha com a área da saúde. Em muitos centros espíritas, as pessoas que trabalham, por exemplo, na Umbanda e que não fumam, não bebem, por um descuido do seu corpo de energia ou por influência, sei lá, do ambiente, acabam adquirindo o vício do cigarro e, em alguns casos, até da bebida. Dentro do centro kardecista, eu nunca vi ninguém trabalhando com a energia do cigarro como trabalhado na Umbanda. No kardecismo, as pessoas elas tentam manter o corpo sempre purificado. É obrigatório um período de jejum, é obrigatório ficar com a mente mais purificada, trabalhar 1 dia, 2 dias antes a purificação das energias. A grosso modo, na maioria dos centros espíritas, é assim que funciona, tá? Então, quando você trabalha essa questão da energia, eu vou ficar 2, 3, 4 dias ali purificado, eu vou limpar o corpo de energia, retirar as formas de pensamento e fazer com que eu esteja apto e preparado a atender quem precisa. Se o cara fuma e vai atender, ele já está agindo errado até mesmo contra as normas do centro. Mas o centro não tem o que fazer. O centro não pode escolher pessoas que não fumem. Porque um dia elas podem fumar. O centro não tem o direito de chegar para uma pessoa e falar, você não vai beber. Porque ele vai beber. Entende? Então, assim, é muito complicado um centro kardecista querer impor regras e condições para aqueles que vão trabalhar na linha de passe. Um centro de Umbanda já não tem esses princípios, porque alguns guias vão fumar e vão beber durante todo o processo de purificação. Então, baiano bebe e fuma, Exu às vezes bebe e fuma, tem lá o coquinho que eles gostam de beber, que tem, né, álcool e tal. Então, é muito complicado entrar nas questões de como cada centro trabalha. Agora, minha opinião pessoal, tá? Eu trabalhei por 10 anos em centro espírita e eu posso lhe falar que eu sempre me mantive em resguardo quando atendia. Primeiro, eu não bebo e nem fumo. Dentro do centro espírita, eu também não bebia e não fumava, porque eu mantinha sempre as condições e regras do meu corpo. Eu não quero, não gosto de sair com cheiro de cigarro, não gosto do gosto da bebida, não quero. Se os orixás querem trabalhar utilizando-se da minha pessoa, eles vão respeitar aquilo que eu quero que seja colocado. Então, fiquei 10 anos nisso, vi que realmente não era uma coisa legal e acabei me afastando, tá? Então, cada um tem a sua forma de agir, cada um tem a sua forma de trabalhar. Um centro espírita, de novo, ele não tem como ficar fiscalizando os seus agentes passistas ali. Eu conheci uma pessoa que tomava ácido, bala, né, consumia drogas alucinógenas e depois ia para o centro tomar passe. Ele trabalhava no centro espírita, atendia lá, mas não como médium, mas sim como auxiliador num processo, ou seja, ajudando o processo junto aos médiums. E aí o que acontecia? Ele tomava essas balas, ele gostava das alucinações, gostava desse tipo de coisa. Vai mudar? Não vai.
vai realmente mudar pela prática do kardecismo? Não vai. É assim, seres humanos são assim e não tem nada realmente que possa ser feito. Érica Jolie, e aí tio e tia Spook? Primeiramente gostaria de parabenizá-los pelo trabalho tanto na limpeza de casas quanto nos vídeos do YouTube. Obrigada por compartilhar tanto conhecimento e por ter paciência como nós, inscritos. A cada vídeo faço anotações para estudar mais sobre o assunto espiritual. Vamos à dúvida. Eu tenho um terço de São Bento de hematita e gostaria de saber como posso limpá-lo. Se eu fizer conforme no vídeo dos cristais com água, ele não irá estragar? Tem alguma outra forma de eu limpá-lo para consagrá-lo depois? Desde já agradeço. Érica, eu não trabalho com esse tipo de limpeza dessas pedras. Eu fiz um vídeo básico sobre as pedrinhas, porque era um vídeo com pedrinhas que eu trabalhava há 20 anos atrás, 30 anos atrás. Hoje, eu trabalho com só cristais puros, tá? Extremamente lapidados, capazes de poder projetar uma energia muito maior e mais densificada sobre as pessoas. Então, eu não tenho como te auxiliar nesse processo de limpeza, porque não é um processo que eu faço. Existe um processo na China específico para limpeza de pedras, programação dessas pedras, mas não de hematita. Pedras realmente que sejam como cristais de quartzo, quartzo rosa e ametista, que são facilmente programadas por serem pedras, mas ainda cristal, sabe? Eu digo cristal, não pedra bruta, como já vi, por exemplo, jade, granada. Esse tipo de pedra não consegue ser programada. Cristais conseguem. O cristal de quartzo, ametista, que é um cristal, fica mais fácil a programação. As outras não. Tá? O cristal, por si só, ele permite a entrada de formas, pensamento, a programação e a consagração. As outras pedras não permitem. Então fica muito complicado, tá? Fica muito complicado. Então eu não tenho como te auxiliar. Bruno Insight. Olá Rodrigo, me chamo Bruno, acompanho o seu canal desde meados do ano passado e tenho assistido vários vídeos do mesmo. Deixando sempre aquele like, que é a resposta sobre seu compartilhamento de conhecimento, o qual sou grato. Eu gosto muito de acompanhar os vídeos de análises e também testando demo. Com isso, tem uma grande pergunta que pode parecer um pouco boba comparada a várias outras que chegam para o Senhor. Desde que eu comecei a assistir os vídeos, busquei entender o porquê dos movimentos com as mãos sobre os universitários e tudo que se relaciona com as entidades espirituais que cita nos mesmos. A minha pergunta é, mesmo sem termos uma sensibilidade para com o mundo espiritual, é possível sentir a energia que advém do Senhor na hora que faz as análises? Pois sinto uma certa energia que estranhamente me arrepia enquanto assisto os vídeos de análises ou testes. É algo que pode prover dessas horas e que se conecta com mais intensividade para analisar os locais? Ou talvez apenas seja uma impressão pela adrenalina causada pela imersão dos vídeos. Abraço e continue com o bom trabalho e apresentar esse mundo para nós. Fé. Quem está inserido no processo de limpeza de casa comigo durante os processos de gravação, sentem a explosão do meu corpo de energia. A Dani, quando a gente vai começar a fazer os tratamentos à distância aqui em casa, a Dani sente o meu corpo expandindo de energia. Agora, no vídeo, eu acho que não. Eu acho que para uma pessoa ter essa percepção do vídeo, de olhar e falar, cara, eu consigo sentir o corpo de energia do Rodrigo, eu consigo ver, deve ser um médium muito bem instruído, uma pessoa que tem uma sensibilidade muito aflorada e capaz de perceber isso. Caso contrário, eu acho que é praticamente difícil ou impossível isso acontecer, tá? Então, eu acho que não, acho que você está fazendo, é só um processo de... vamos dizer assim, de imersão junto aos vídeos, ou seja, você está projetando a sua consciência, a sua percepção, a sua, vamos dizer assim, o seu sentimental, o seu emocional junto ao vídeo. E aí é que surgem algumas percepções mais ligadas a isso. É igual quando você vai no cinema e você chora quando vê uma imagem triste, é quando você sorri quando vê algo engraçado, você se conecta àquilo. Tem pessoas que não têm essa possibilidade, que são mais racionais, e esse lado racional
impede da pessoa de se conectar, tá? Então pode ser somente essa questão sua mesmo de estar se conectando a essa energia. Mas é normal, é normal. Thalita Alencar. Olá, Rodrigo. Faz 3 dias que acompanho o seu canal sem parar. Não tenho religião, mas sempre gostei de estudar sobre religiões. O problema é a visão errada que nos passam e o medo que nos colocam. É isso aí. Já ouvi alguém dizer que não podemos pegar uma religião e absorver apenas o que gostamos, que não é assim que funciona. Pois bem, eu vi a sua playlist da Macumba e apliquei. Infelizmente não senti nada, acho que o medo colaborou, mas me surpreendi em ter feito. Comecei a ver vídeos sobre esse tema há alguns meses, mas vi depoimentos de pessoas fazendo relatos assustadores de perseguição, dizendo que quando você adentra esse conhecimento se torna vulnerável para que uma macumba te afete, e isso me causou medo. Só vi os seus vídeos porque você ganhou meu respeito com sua conduta, mas confesso que ainda me assusto. O que você acha a respeito disso? Estamos menos expostos por não saber de nada? Desculpe o textão, mas acho pessoas confiáveis. Não acho pessoas confiáveis para conversar sobre isso. Obrigado pelo trabalho e estou aqui esperando seus cursos. Grande abraço, Thalita. Thalita, sabe, a gente pode conversar sobre muitos pontos sobre essa sua questão. E alguns deles são complicados, outros são mais racionais. O ser humano, Thalita, ele é movido pela emoção. O ser humano ele é movido pela sua emoção de apego às coisas. Nós somos apegados à matéria, nós somos apegados à família, nós somos apegados à vaidade, a coisas desse tipo, e de repente surge uma crença na qual eu preciso me apegar. Por que você precisa se apegar? Não sei, eu preciso. Não, mas por quê? Porque eu preciso. Tá, tudo bem, mas o que te leva a acreditar naquilo? Nada, eu simplesmente acredito. Como a palavra está falando sobre crença, acreditar, quando nós acreditamos em algo, nós deixamos de conhecer algo. Nós não nos damos o direito de conhecer. Quando acreditamos piamente, um exemplo, em Jesus Cristo, nós buscamos só acreditar que Ele existiu e que Ele fez milagres. Mas quando você entra numa faculdade de teologia e você começa a conhecer a Jesus, você começa a se assustar. Porque os teólogos, eles não vão dizer para você aquilo que você quer escutar. Eles vão dizer aquilo que você tem que escutar. Então, quando você descobre quem foi Jesus, por todos os estudos de teologia, por tudo que foi colocado, aprendido e observado ao longo da existência de Jesus, você se assusta. Aí você fala, cara, peraí, esse daqui não é o Jesus bíblico que eu li. Não, esse é o Jesus bíblico que você devia ter estudado e não lido. Então a gente lida com crenças versus conhecimento. Esse é o problema. As pessoas querem acreditar em algo, mas sem buscar conhecer, sem ter tempo aplicado no conhecimento, no estudo daquilo. E aí gera o fanatismo, gera a crendice, gera a cegueira e a ignorância. Esse é o ponto. Quando as pessoas começam a buscar um entendimento das duas coisas, ou seja, eu saio da crença para o conhecimento, você perde o seu medo. Por quê? Porque você tem argumentos factíveis que sustentem não somente a possibilidade da sua fé, ou seja, eu conheço e a partir desse momento que eu conheço, eu posso aplicar a minha fé dentro desse conhecimento, ou não. Você simplesmente larga esse conhecimento, essa fé, essa crença e fala, agora que eu conheci, ela não é aquilo que eu pensava. Então você começa a se colocar em xeque. E isso é ruim. Porque pessoas não conseguem lidar com a questão da negação, pessoas não conseguem lidar com a questão de eu não aceito, eu prefiro ver essa pessoa com Jesus como o maior salvador da história, do que ver Jesus como uma pessoa de carne e osso que realmente fazia cocô, xixi, arrotava e teve seus filhos. Muitos teólogos trazem arquivos científicos trazendo essas informações, mas as pessoas preferem não acreditar, não conhecer, não estudar. Elas vivem em uma cegueira.
Então o medo ele vai estar intrínseco à ignorância. Quando você passa a conhecer, você anula o medo e aquilo se torna entendível. E quando se torna entendível, a sua mente começa a ter a real percepção. Entende? Isso é o ponto. Esse é o ponto. Então, assim, o que eu falo para as pessoas é deixem de acreditar, deixem de agir cegamente e comecem a buscar estudos, que é o que a gente traz. O canal ele é feito com base em estudos, são centenas de livros lidos, é uma pesquisa feita, é realmente uma dedicação a isso durante 3 anos. Podcast O Diabo Revelado, Os Segredos do Vaticano, tem um monte de coisa para que as pessoas busquem entender. Mas tem muitas pessoas que não buscam entender, elas só buscam acreditar. E esse é o nosso dilema, tá bom? Então busca sempre evoluir como ser humano, buscando cada vez mais respostas lúcidas aos seus apontamentos. Quanto mais lucidez você tiver, menos ignorância você vai propagar e mais argumentos você vai ter para poder discutir com pessoas que são estudadas nessa área. Stella Gavazzi. Boa noite, Rodrigo, e a todos do Spook Houses. Me chamo Stella, conheço o seu canal já há algum tempo e passei a acompanhá-lo depois de começar a ver certos vídeos do canal. E após assistir um deles, estou entrando em contato após o surgimento de uma dúvida. Comecei a acompanhar o Faça Sua Limpeza de Casa Umbanda. Ao final do vídeo você faz uma espécie de limpeza e nele sugere aos inscritos entrar em contato caso houvesse algum receio em fazê-lo. Fiquei muito interessada em realizar, porém com receios e medos de ver ou sentir algo, pois acabo sendo uma pessoa muito impressionável e ficar com tal assunto demais na cabeça. Já conheci Centro Espírita, Centro de Umbanda e particularmente no Centro de Umbanda foi o lugar em que mais me senti acolhida, apesar de sempre ter esse medo após. Por fim, gostaria de saber se devo seguir e realizar sem medo como no vídeo do canal, ou se puder dar alguma sugestão. Desculpe qualquer coisa de errada, pois não possuo muito conhecimento nesse assunto. Desde já agradeço o contato. Stella Gavazzi. Stella, eu publiquei, para aqueles que não sabem, eu publiquei alguma sequência de vídeos dentro de uma playlist chamada Faça Sua Limpeza de Casas. Esse Faça Sua Limpeza de Casas, ele está direcionado a realizar um teste com as pessoas. Ele envolve algumas músicas, sejam músicas da Umbanda ou músicas católicas, para que a pessoa consiga realizar um processo no qual é dito nos vídeos. Stella, eu nunca iria colocar algo que fosse prejudicial a algum ser humano. Até porque aquelas músicas eram feitas para que eu pudesse exercitar a minha sensibilidade, a minha percepção sobre o mundo espiritual. Então, por que eu colocaria algo que pudesse machucar, danificar ou ferir alguém? Não tem um intuito. Eu vou passar as minhas experiências, as minhas percepções e a minha sensibilidade para aqueles que querem realmente descobrir o que é isso. Então, acho interessante todos terem essa percepção, porque vão se defrontar com, vamos dizer assim, o primeiro contato com o mundo espiritual seguro, porque eu estou trazendo para vocês e garanto que as pessoas vão ter uma vivência quando colocado o medo de lado. Por isso que a gente traz sempre uma elucidação por meio dos vídeos do canal, é por isso que a gente sempre traz aqui um conhecimento para que vocês tenham alicerces capazes de se sustentar ao longo de um processo como esse. Então não tenho por que temer esse tipo de coisa, não tenho por que agir com temerosidade se a gente consegue a facilitar o processo de entendimento e aplicabilidade disso na sua vida. Então fica aqui o meu convite não somente a você, Stella, mas a todos que querem participar de uma certa vivência dentro da espiritualidade, fazendo o que eu digo na playlist, faça a sua limpeza de casas. Carolina Cardoso. Olá, equipe Spook Houses. Queria tirar uma dúvida. Eu mandei um e-mail para a limpeza de casas. Falaram que a limpeza era feita à distância, sendo que todos os vídeos do Rodrigo vai pessoalmente. Não, mentira. Todos os vídeos não. E no e-mail é outra coisa. Queria saber o porquê do canal é uma coisa e no e-mail é outra. Primeiro, Carolina, vamos lá. Nós atendemos pessoas do mundo todo. A técnica, ou
a diversidade das técnicas, porque o Reiki também trabalha assim, que eu sou formado, graduado e atuo, trabalha com a possibilidade de atender pessoas em qualquer lugar do mundo por meio da projeção da consciência. Eu consigo jogar a minha consciência da mesma maneira que eu jogo num vídeo, eu olho, observo e falo, bom, ali tem alguma coisa, eu vou e projeto a minha consciência e eu consigo detectar alguma presença. Quando eu jogo a minha consciência na sua foto ou na sua casa, eu automaticamente coloco toda a minha sensibilidade dentro desse processo e retiro as coisas que estão com você da mesma maneira que presencialmente. Eu trato, Carolina, 20 pessoas por dia. Quantos vídeos você viu na playlist do Limpeza de Casas? Não sei, 25? Peraí, se você trata 20 pessoas por dia e tem 25 vídeos na playlist, então não são todos os vídeos, né, Carolina? Então, assim, toma muito cuidado com as coisas que são colocadas, porque não são verdade, tá? De novo, são 20 pessoas por dia que eu trato hoje, fazendo todo o processo de limpeza de casas e a retirada dessas energias do corpo físico, mental, emocional, espiritual ou o que for. Por que eu não vou na casa das pessoas? Por uma questão de tempo. Eu não tenho tempo para ficar me deslocando para o Brasil todo. Primeiro, tem gente do Amazonas que entrou em contato comigo, Carolina, querendo a limpeza de casas. Quanto custa a passagem para o Amazonas? Ou você acha que eu vou de graça para lá? Não. A pessoa tem que pagar a passagem. Estadia, moradia, alimentação, um monte de coisa. Uma brincadeira dessa pode sair até R$1.000, R$2.000. A pessoa tem R$1.000, R$2.000 para me levar até o Amazonas para realizar o processo de limpeza de casas? Muitas vezes não. Imagina as pessoas do Japão que me chamam para fazer o processo de limpeza de casas. Como é que eu vou para o Japão? Uma passagem para o Japão custa R$6.000 por aí. Eu tenho que levar a Dani para poder filmar, eu tenho que ter hospedagem, hotel, alimentação. Uma brincadeira dessa custa R$20.000, Carolina. Quem é que tem R$20.000 para me pagar para poder ir até o lugar? Não é assim, a vida não é assim. Eu não sei qual é a expectativa ou estimativa que vocês têm sobre as questões da vida, mas não é assim. Nós cobramos um valor simbólico para que todas as pessoas façam a limpeza de casas. Quando a gente vai na casa das pessoas, é só sobre um único intuito: gravar para o canal. Caso contrário, a pessoa vai ter que pagar a minha gasolina, pagar o meu tempo, pagar o tempo da Dani e além de fazer todo o processo de limpeza de casas. O que vai sair do valor simbólico vai acabar custando uma grana. Então a gente faz uma troca. Você permite que eu coloque o vídeo do canal e a gente monetiza o vídeo e todo o valor gasto com a limpeza feita, o translado e tudo mais, compensa-se. Só que as minhas visualizações de limpeza de casa são ínfimas, não compensa. Eu ganho muito menos do que realmente o que eu cobraria com o processo de limpeza de casas em si. Então as coisas, elas têm que ser colocadas em dois pesos, duas medidas, Carolina. O processo de limpeza de casa não é assim. As pessoas querem que eu vá na casa, querem fazer um show, querem ficar batendo papo, querem ficar discutindo, querem ficar argumentando. Não é assim. Tempo hoje em dia custa. Eu tenho pacientes, eu tenho a Lilo, tenho uma casa, tenho supermercado, tenho milhões de coisas da minha vida que eu preciso tocar junto com esse tipo de processo. E se eu me atrapalhar em algum deles, acabou. Não pode ser assim. Então, por favor, se atentem a essas questões, porque para vocês o mundo é muito colorido, para vocês é tudo muito fácil e simples, e na verdade não é. As coisas elas são complicadas, as coisas têm uma dificuldade, não é fácil deslocar de cidade para cidade, de lugar para lugar, não é fácil, tem gastos, despesas envolvidas e todo um processo, tá? E já chegamos a fazer tudo isso, ficamos 4, 5 horas na casa da pessoa, publicamos o vídeo e depois a pessoa veio querer que eu tirasse o vídeo, me chantageando, pedindo dinheiro. E eu guardei os prints, eu guardei tudo isso, tá? A pessoa me chantageou, falando que não só queria que o vídeo fosse para o canal, mas queria realmente uma grana pela publicação do vídeo. Porque a pessoa estava desesperada, estava sem dinheiro e queria dinheiro sobre aquilo. Eu tirei o vídeo do canal, fiquei extremamente decepcionado, porque foi gasto uma grana com equipamento, com o translado, com um monte de coisa, e a pessoa ainda foi cara de pau de fazer isso com a gente.
Então, quando a gente lida com pessoas, Carolina, a situação é muito complicada. Por isso que eu falo, a gente tem que tomar muito cuidado na casa de quem a gente está indo, com quem a gente está lidando, com quem a gente está realmente fazendo essa relação de troca, no sentido de eu vou gravar, vou colocar no canal e assegurar que realmente não seja retirado. E a pessoa ainda deu o testemunho dizendo, não, tudo bem, pode deixar no canal, a gente filmou ela falando isso, deu um tempo, ela falou, eu quero que tire. Mesmo se eu usasse esse vídeo em juízo, o juiz pode falar, não, vai tirar. Então, quer dizer, eu gastaria ainda com o processo judicial para tentar manter o vídeo no meu canal. Então, é muito ruim tudo isso, é muito ruim. Não é fácil fazer esses processos eles são respeitados. Você quer a limpeza da sua casa ou você quer o show do Rodrigo indo na sua casa para atender às suas necessidades, tirar suas dúvidas pessoais, porque vira um talk show, e ainda querer fazer consulta e tudo mais. Vamos separar as coisas, tá? Aqui a gente trabalha com um lado bem profissional e não com esse negócio de visita, Luciano Huck vai à sua casa, Gugu vai à sua casa, coisas desse tipo, tá? Achou o obsessor ganhar R$100? Não é assim, tá bom? Bom, hoje foi um pouquinho mais curto, mas eu acho que deu para atender a expectativa de todo mundo, tá bom? Eu agradeço de coração a todos que se mantiveram inscritos no canal Spook House Casas Assombradas, que ficam aqui firme e forte, assistindo o canal, aprendendo, buscando conhecimento, sem crendices, mas sim buscando aprendizado espiritual qualificado para que vocês possam entender melhor o que acontece no mundo espiritual, tá bom? Muito obrigado a todos de coração. Para aqueles que querem passar pelas limpezas de casa, pelos tratamentos, devem encaminhar sua solicitação para limpezadecasas@gmail.com. Este é o único endereço de e-mail que nós realmente estamos atendendo, tá? Não é pelo Instagram, não é Facebook, não é por nada, nenhum outro e-mail, é somente pelo limpezadecasas@gmail.com. Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos o programa Seja Membro, que você clica aqui embaixo, R$8 por mês é nada e ajuda a gente a continuar firme e forte na plataforma. Nós também temos o sistema do PayPal de doação e a nossa lojinha casasassombradas.com.br com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês então nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós.